Bom dia a todos, na eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, nesta manhã de sábado, dia 28 de 10 de 2023. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês, nessa manhã, se o Senhor assim der graça permitir, uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 13, do verso 3 ao 8, e depois nós vamos pular para o verso 18 até o 31, e depois vamos pular para o 36 ao 43. É a palavra que fala sobre o semeador. O semeador, o joio e o trigo. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é Jesus é o semeador. O campo é o mundo. A boa semente, os filhos do reino. Reino dos céus, irmão, não milenar, reino dos céus. O joio são os filhos do maligno. O maligno é quem plantou o joio. Os ceifeiros, ou seja, os que vão fazer o recolhimento a mando do Senhor Jesus Cristo, são os anjos. Que é exatamente isso que se encontra no sermão do fim dos tempos em Mateus 24. Amém, irmãos? Mas antes de ler os textos bíblicos, irmão, eu estava dando uma pesquisada aqui e eu estava vendo as características. As características do joio e as características do trigo. Nos termos de agricultura, né? Do plantio, colheita naturais de agricultura. E há umas coisas muito interessantes, meus irmãos, porque Jesus não fala nada de graça, ele não fala nada solto. Tudo que ele fala, todos os exemplos que ele usa, o plantio, o sal da terra, a luz do mundo, todos os exemplos que ele usa são exemplos simples, que todos têm acesso para pesquisar, para obter informações e poder tirar as lições respectivas de cada exemplo que o Senhor Jesus deu, né? E esse exemplo que ele deu, separando dois tipos de pessoas no mundo, né? O joio e o trigo. O joio e o trigo. É muito interessante, meus irmãos. Vamos ver as diferenças, se o Senhor nos der graça, né? Eu anotei aqui algumas coisas porque quando a gente chega numa certa idade, a memória vai embora, né? Muito também por consequência nossa, né? Culpa minha também de ter gasto essa minha memória com outras coisas inúteis. Mas vamos lá. Para isso, graças a Deus, a gente consegue anotar. Então, características do trigo e do joio. Vamos ver, meus irmãos. Isso em termos de agricultura, tá? Pesquisando em sites que lida com a plantação normal, agricultura. O trigo é maleável, portanto, se curva com facilidade. Aí nós vamos pescando espiritualmente esses atributos, tanto do trigo quanto do joio. Amém? O trigo ele é maleável, portanto, se curva com facilidade. O trigo é humilde. O trigo é humilde, irmão. O trigo diz, eu estou errado, me perdoa, me desculpa. Você estava certo, eu me equivoquei, eu estava errado, me perdoa, me desculpa. Com facilidade. Vamos pescando aí, meus irmãos. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher, de ser recolhido. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher, de ser recolhido. Vamos pescando. No entanto, em contrapartida, o joio fica mais enraizado na terra. O joio ele é mais enraizado na terra. E o trigo é mais fácil de ser colhido, porque a raiz dele é mais curta dentro da terra. A gente vai ver isso mais pra frente aqui.
E a terra é o terreno em que ele foi plantado, né? E a gente vai trabalhando isso aí ao longo do vídeo, né? Portanto, ou seja, o joio sendo mais enraizado na terra, mais difícil de ser colhido, arrancado da terra, arrancado do mundo, né? O joio não tem nenhuma semente, é vazio. Eu tenho esses exemplares aqui, meus irmãos, que eu comprei lá no centro, né, para decorar a mesa aqui. Vamos dizer que esse da direita é o trigo e esse da esquerda é o joio. Eles crescem exatamente da mesma maneira, do lado de fora, né? Vamos supor que a minha mão aqui, ó, é a terra. Você não tá vendo, né? Como é que tá aqui embaixo? A raiz, né? Mas eles estão aqui, ó, lado a lado, ó. Você olhando num olhar panorâmico, você vê a mesma coisa, ó. Não tem diferença nenhuma, mesma cor, mesmo padrão, né? Ó, tá vendo? Aqui os lugares onde as capinhas, as roupas, né? A palha dele aqui, tudo normal. Mesma coisa, olhando de fora, né? Olhando por fora. Mas por dentro, irmãos, da terra, o trigo, a semente dele é bem rasinha. Quando chega a hora da colheita, que ele tá maduro, puf, rapidinho ele é arrancado. O trigo, o joio, a raiz dele é profunda e ela se espalha lá embaixo e ela se enrola com a raiz do trigo. Nós vamos ver aqui mais para frente. Só para dar um exemplo. Para a gente ter uma noção. E o talo do joio, ele é mais duro, mais rígido. O do trigo ele se dobra facilmente. O joio ele não dobra. Ele é mais rígido para dobrar, sabe? Ele não se dobra facilmente. Só para dar um exemplo, irmãos. Aí, vamos lá, vamos trabalhar aqui. O joio não tem nenhuma semente, ele é vazio, né? Não tem nenhum fruto dentro dele. Só a palha, só a palha. Mas isso só vai ser detectado no dia da colheita. Aí o semeador vai ver e todos vão ver que ele não tinha nada, ele era vazio, apesar do aspecto exterior dele ser idêntico ao do trigo, né? Ele só tem palha, ele não tem fruto, né? Interior. Ele só tem a cobertura exterior. E na plantação, meus irmãos, lá na terra, no campo, né? Eu anotei aqui, meus irmãos. Ele, na plantação, só gasta adubo. Só dá prejuízo. Ele só tira e não dá nada. Entendeu, irmãos? Ele só tira, só extrai, só quer absorve, mas não dá nada. Só gasta, só dá prejuízo no campo, né? Enquanto uma única espiga de trigo, isso aqui são dados de agricultores, tá, irmãos? Agricultores, tá? Enquanto uma única espiga de trigo fornece em média 40 grãos de sementes úteis para consumo, para alimentar outras pessoas, alimentar o próximo. Uma única espiga de trigo fornece em média 40 grãos de sementes úteis para consumo das pessoas, para alimentar pessoas. Espiritualmente, os irmãos vai pegando aí, glória a Deus. O joio não fornece absolutamente nada. Nada. Ele fica ali plantado no campo, do lado do trigo, com o mesmo aspecto, a mesma aparência, mas não dá nada. Ele fica ali. Você olha, é trigo. É a mesma coisa, mas ele não dá nada. Nada. Só dá prejuízo. Ele extrai do solo os nutrientes sem dar nada. Já o trigo fornece alimento com os nutrientes que ele extraiu do solo. Ele está plantado
mesmo estando com as raízes rasas, ele extrai nutrientes dessa terra, né, para poder dar semente, dar fruto para alimentar os outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E o joio não fornece absolutamente nada. Glória a Deus. Aí Jesus disse, né? Vós sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Mesmo nessa terra e nesse mundo, vocês são sal e são luz. Glória a Deus. Vocês vão servir para o meu reino, para muita coisa, mesmo nesse terreno, nesse mundo, né? Glória a Deus. O trigo fornece o alimento e os nutrientes que ele extraiu do solo. O joio fornece somente a palha seca, que só serve para ser queimada. Não serve nem para alimentar o gado. Ou seja, o que o joio dá é só a palha seca, que só serve para ser queimada, e nem para o gado ela serve. Embaixo do solo, a raiz do joio é bem mais ampla e espalhada, como eu tinha dito rapidamente anteriormente, né? Embaixo do solo, a raiz do joio é bem mais ampla, espalhada e profunda. Embaixo do solo, no campo onde ninguém vê. No campo onde ninguém vê, Deus vê, né? Deus vê. Mas assim, do ponto de vista aqui de relacionamentos aqui na Terra, debaixo da terra, a raiz do joio é bem mais funda e espalhada. E ela se entrelaça, ela se envolve com a raiz do trigo. Lá embaixo, onde ninguém vê, ela se amarra com a raiz do trigo. Só que a do trigo é mais rasa. A do trigo é mais rasa. A do joio está lá embaixo. Só que ela se entrelaça aqui, ó, com a raiz do trigo onde ninguém vê, de maneira tal que arrancar o joio é arriscar também tirar o trigo. E junto um grande torrão, um grande pedaço de terra. Se o ceifeiro ele for tirar o trigo, né? Vou só tirar o trigo e deixar o joio. Vou tirar o joio e deixar só o trigo. Ele vai correr um sério risco de arrancar também o trigo sem estar maduro. Entende, irmão? Porque as raízes do joio estão entrelaçadas com as raízes do trigo lá embaixo da terra, num lugar onde ninguém vê. E o agricultor, do ponto de vista humano, ele só vê por cima, ele não está vendo o que está acontecendo lá embaixo, né? No oculto. E aí, se ele for arrancar o trigo, o joio, e querer deixar só o trigo, ele vai arrancar com certeza também o trigo, porque as raízes estão entrelaçadas. Então, ele opta por deixar crescer junto. Aí, no tempo certo, aí sim, ele arranca o trigo e o joio, vai arrancar o joio e o trigo consequentemente. Só que o trigo vai ser recolhido, vai ser detectado que dentro dele tinha semente, né, que produziu. Já o joio vai sair só a palha, né? E no processo de colheita nós vamos ver aqui adiante que é muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. A raiz do joio é bem mais ampla e profunda e se entrelaça e se envolve com a raiz do trigo. De modo que se querer arrancar o joio, pode arrancar também o trigo e grande pedaço de terra. Terra essa que fornece os nutrientes para que o trigo produza. Né? É só prejuízo, irmãos. O joio é só prejuízo. Glória a Deus. Mas ele tem que crescer junto. Tem que crescer junto para um determinado propósito, né? A raiz do trigo é curta e se desprende facilmente da terra. Se desprende facilmente da terra, a raiz do trigo. E por fim, na colheita, no caso, numa colheita manual, né? Ao esfregar ambos pressionando,
Se for uma colheita manual, o ceifeiro ele vai colher e ele vai pôr na mão e vai esfregar pressionando. Ele vai pressionar, 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 né? Ele vai pressionar, fazer esse movimento de aperto, de pressão, né? E no final desse processo, o joio mostra que estava realmente vazio, porque na mão, quando ele abrir as mãos, vai estar só essa palha aqui, ó. Só a palha. De modo que qualquer ventinho que bater, se ele fizer assim, ó, pronto, voa. Apesar de, aparentemente, lá no campo, tá todo mundo assim, ó. Tá todo mundo assim. Com a mesma roupa, com o mesmo padrão. Mas na hora da colheita é que vai ser revelado quem era o trigo e quem era o joio. Quem estava vazio, quem tinha semente interna e quem só tinha a palha externa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é em termos de agricultura, tá, irmão? Agricultura. No caso de uma colheita maquinária, irmãos, tem uma máquina que faz essa colheita que chama-se tribulador. É uma máquina agrícola que vai no campo fazendo um processo de rotação, chama-se tribulador. E ele vai passando pelo campo e a tribulação da máquina, no processo de colheita, né? A tribulação da máquina, nesse processo, o joio e a palha desaparece, se espalha. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se espalha nesse processo. E depois ela é juntada, né? Ela é juntada e queimada. Porque essa palha não pode ficar no campo, né? Ela tem que ser queimada. Enquanto o trigo solta sementes, seus frutos, depois desse processo que o tribulador vem, depois da tribulação dessa máquina, ele vem e os frutos, as sementes do trigo são expostas, são reveladas. A raiz, que já é fácil de ser arrancada, é arrancada. Esse processo vai soltar sementes que tinha dentro do trigo, né? E aí ela é recolhida, levada para o celeiro. E aí satisfaz assim aquele que lá no início tinha plantado elas, né? E satisfaz e atinge o objetivo. É recolhido no celeiro e alegra o semeador. Amém? Isso é o processo de agricultura normal. Né? Agora a gente vai entrar na palavra de Deus. Glória a Deus. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo. Talvez ele vai cortar e vai ter que dar início a outro vídeo. Mas não tem problema. O Senhor sabe o que Ele quer. Uma pessoa que assistir, que ver, que meditar e refletir é o objetivo desse vídeo. Sempre foi. Desses vídeos, né? Que tem outros vídeos aí. Não é quantidade, né? Não estamos preocupados com quantidade. Glória a Deus. Capítulo 13 de Mateus. Versículo 3. E falou-lhe Jesus de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e um a 100, e outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Aí Jesus fala que para os discípulos que para eles é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, tal, e por isso que ele fala por parábolas e tal. Aí ele vai continuar o assunto lá no versículo 18. Ele diz assim, ó: escutai vós, pois, a parábola do semeador, essa parábola que ele acabou de contar aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino dos céus, irmãos. O reino dos céus. Ele sempre disse, o reino dos céus é semelhante, tal. Não é o reino milenial, o reino dos céus. Toda vez que ele diz aqui é reino dos céus. E o reino dos céus abrange todos os povos, tribos, línguas e nações que creem no Senhor Jesus. É o que diz a Escritura. Então, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha o perigo de não entender o Evangelho. O Evangelho é necessário que o Evangelho seja compreendido e entendido. Porque senão a pessoa participa de uma religião achando que está participando do Evangelho. Glória a Deus. Por isso que o Evangelho está muito bem explicado nas Escrituras, no Novo Testamento principalmente. E não entendendo, ouvindo a palavra do reino e não entendendo, ouviu, mas não entendeu. O que acontece se a pessoa não entender? Vem o maligno. Vem o maligno e arrebata o que foi plantado no coração. E este é o que foi plantado ao pé do caminho. Ele está começando a explicar a parábola do semeador. Que está no versículo 4 aqui. Esse aqui, que foi plantado ao pé do caminho e veio as aves e comeram, as aves é o maligno. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi plantado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele ouve a palavra e logo recebe. É mesmo? Jesus, como é que é esse negócio aí de salvação? É mesmo? Tem um sistema do mundo aí que é já no maligno, que tem símbolos e tal. Eles trabalham assim, assado, e começam a ficar interessado muito rápido. Né? Mas não tem raiz em si mesmo. Ele recebe com alegria o Evangelho, mas não tem raiz dentro dele mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra que ele ouviu com alegria, logo se ofende. Quando começa a vir as perseguições, as rejeições. Você está ouvindo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Você está conversando com aquele crente lá, né? Crente alienado, não sei o que e tal, né? Aí quando vem no trabalho, né? Eu não quero que ninguém fale aqui de Bíblia, aqui de Jesus aqui não. Aqui é lugar de trabalhar, tal. Quando começa a acontecer essas coisas, ele se ofende rapidamente, porque não tinha raiz dentro dele. Esse é que caiu nos pedregais, que Jesus disse que logo cresceu, mas não tinha terra profunda. Veio o sol e queimou e secou, porque não tinha raiz. O sol é as perseguições e as acusações. E o que foi plantado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Explicando o que ele falou no versículo 7. Outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. Esses espinhos equivalem ao quê? Aos cuidados deste mundo, à sedução das riquezas, que sufoca a palavra e ela fica infrutífera. É a teoria da prosperidade, né? É dizer que Deus veio dar vida e vida e abundância no sentido literal e material. Glória a Deus. Isso vai sufocando a semente verdadeira
e aí queima e seca e depois não consegue mais, fica cauterizado. Não dá fruto. Mas, e aí ele vai explicar o versículo 8 do capítulo 13, aqui no 23. Mas o que foi plantado em boa terra é quem? É o que ouve e compreende. Em contrapartida com o versículo 19, que ele diz que ouvindo alguém a palavra do reino dos céus e não entendendo, vem o maligno e tira aquela semente do coração. Esse aqui, ele ouve e compreende a palavra. E aí a consequência dá fruto. E a outra consequência produz 100, outro 60 e outro 30. E aí, baseado nessa explicação que o próprio Senhor Jesus deu, ele propôs a parábola do joio, dizendo assim: propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus, por isso que a gente está dizendo, no contexto, o reino não é o reino milenar, é o reino dos céus. O reino dos céus são pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, assentar-se-ão na mesa com Isaac, Jacó e Abraão, Jesus Cristo disse. Glória a Deus. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ele vai emendar essa parábola do joio com a parábola do semeador. É semelhante ao homem que planta boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então Jesus disse: um inimigo é quem fez isso. E os seus servos disseram: Quer, pois, que vamos arrancar o trigo? Jesus, porém, disse: Não. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Por quê? Porque nós vimos aqui na agricultura que a semente, que o trigo, junto com o joio, a semente do joio é mais profunda e lá embaixo, onde ninguém vê, ela se amarra com a semente, com a raiz do trigo, de modo que se você for arrancar o joio, vem o trigo junto, sem estar maduro ainda para ser colhido. Aí Jesus disse: não arranca, deixa crescer junto. Apesar do maligno ter plantado, deixa. Para que ao colher o joio não arranque também o trigo. Deixa aí crescer juntos, ambos até a colheita. O joio também cresce, irmãos. Só que o crescimento do joio é um crescimento para queda. Quanto mais alto ele crescer, maior será a queda dele. Glória a Deus. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia. No dia da colheita, o trigo vai ser arrancado e ser desmascarado. Vai ser desmascarado. Ele tinha jeito de trigo, padrão de trigo, roupa de trigo, fala de trigo, jeito de trigo, cor de trigo, mas além das suas raízes serem profundas nessa terra, se espalhar e amarrar na raiz do trigo, para que o trigo fique também preso na terra. Além disso, o talo do joio, ele não se dobra, não admite erros, não admite pecados, não pede perdão, não se curva.
Em contrapartida, e também é vazio por dentro. Apesar dele ter a mesma aparência no lugar onde as sementes são armazenadas, que são esses raminhos aqui. Na hora da colheita, que é que o tribulador, a máquina tribuladora faz, realmente é evidenciado que não tinha semente dentro, era vazio. Já o trigo, ele dá a semente é exposta. Se for uma colheita manual, fica na mão daquele que colheu, vai ficar a semente, o trigo vai ficar só a palha. E fazendo assim, ó, ela some. Depois ela é ajuntada para ser queimada, porque ela não pode ficar. Tem que ser queimada. Glória a Deus. E aí, ele contou outra parábola, né? Do grão de mostarda e tal, mas vamos focar na questão do joio, do trigo e da plantação, do semeador, né? No verso 36, diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Lá no começo da parábola, ele estava em casa, saiu. Agora ele já ele estava fora, despediu a multidão e está indo embora. Ele está indo embora para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica, Jesus, a parábola do joio e do campo. Esse é um exercício que falta muitas vezes a gente fazer, irmão. A gente pede explicação para tanta gente, menos para Jesus. Em vez da gente chegar nos pés de Jesus, os pés de Jesus, meus irmãos, é o lugar mais alto que um crente pode estar. O lugar mais alto que um crente pode estar é nos pés de Jesus. Então, falta muito a gente, eu me incluo nisso, chegar em Jesus e falar: Jesus, explica-nos, por favor. E eles fizeram dessa forma: explica-nos, Senhor, a parábola do joio e do campo. E Jesus respondendo disse: veja bem, Jesus já estava indo para casa, os discípulos foram até ele e foram aos pés dele e pediram explicação. Jesus não falou assim: não, eu vou para casa, depois eu explico. Não. Jesus tem prazer em ensinar. O mestre tem prazer em ensinar. Basta saber se os discípulos querem ir até o pé dele. Se os discípulos não for até o pé dele, ele vai embora para casa e o discípulo fica com dúvida. Mas graças a Deus que os discípulos fizeram isso e dá para a gente ler hoje essa passagem. Então Jesus explicou: o que planta a boa semente é o Filho do Homem. Agora ele vai explicar tudo que ele falou atrás. O que plantou a boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus, né? O campo é o mundo. E a boa semente, os filhos do reino. Que reino? O reino dos céus. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que plantou o joio quando dormiram os homens é quem? É o diabo. O diabo também planta. O diabo também cultiva. Só que ele cultiva coisas infrutíferas que querem prender aqueles que frutificam nessa terra. Para que no dia da colheita o joio fique preso na terra, junto com o trigo. Mas glória a Deus que o trigo ele já tem uma característica própria, dada pelo próprio Deus, que é de ter raízes rasas, de se curvar com facilidade, e quando ele está maduro, simplesmente ele é arrancado com facilidade dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está explicando. Ele falaram: explica pra gente. Jesus falou: o que planta a boa semente, nessas parábolas que eu contei, é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente é os filhos do reino, o joio é os filhos do maligno. O inimigo que plantou, enquanto dormiam os homens, é o diabo, e a ceifa, a colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Não é isso que está em Mateus 24? E ele dará ordem aos seus anjos para que recolha dos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Levando em consideração
esse aqui é a mesma coisa que Jesus falou lá. O reino dos céus. Então é a colheita dos filhos de Deus para o reino dos céus. É o que as escrituras dizem. Não é a minha opinião. Jesus falou, a colheita, os ceifeiros são os anjos. Jesus vai dar ordem aos anjos para que recolha, que faça esse trabalho. Acho lindo, Jesus compartilha o trabalho, né? Para Miguel ele dá uma tarefa, para Gabriel ele dá outra, para os anjos ele dá outra, para mim ele dá outra, para você ele dá outra. Para cada um ele dá uma função para fazer, né? Ele podendo fazer tudo, ele divide a função, porque ele sendo Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus uno sendo Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho faz um trabalho, o Filho vai embora e fala, não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele vai fazer vocês lembrar de tudo quanto eu disse, né? E tudo que disse eu ouvi de meu Pai, é um trabalho coletivo, não existe trabalho avulso. Crente avulso, meu irmão, não existe. O trabalho é coletivo. Glória a Deus. Aí Jesus continua no versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, né, o que plantou a boa semente, o Filho do Homem, mandará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade serão arrancados para ser queimados. Verso 42. Lançá-los-á na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Então, os justos... E quem são os justos? Se a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos juntamente se desviaram como ovelhas, não há quem entenda, não há um que pratique o bem. Quem são os justos? Se a Bíblia diz que não há um justo sequer. Aí que entra a doutrina, meus irmãos, da justificação em Cristo. Jesus Cristo é o justificador, ele é o justo, com J maiúsculo, que obedeceu toda a lei, do qual ele mesmo é o legislador, ele obedeceu toda a lei de modo que nenhum J e nenhum tio da lei passou, sem que tudo tenha sido tetelestai, consumado. E na cruz ele disse, está consumado, está obedecido a lei. Todo aquele que crê em mim agora é justificado por meio da fé em mim. O que significa isso? Não há um justo sequer. Quem creu é justificado, é declarado por mim como justo. Agora vocês vão ser chamados de justos. Não por sua justiça própria, mas pela justificação que vocês receberam de graça e pela graça por terem crido em mim, que os justifico. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, quem tentará acusação? E o acusador é o diabo. E os seus joios, né? As suas sementes que ele plantou no mundo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos? Aqueles que creram. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Como Deus justificou? Enviando a Cristo para obedecer toda a lei. E agora quem crê nele é justificado. De modo que quem quiser viver pela lei deve obedecer todos os preceitos da lei, dia e noite. Não é só quando está de bom humor, nem só quando está com dinheiro na conta, nem só quando está com o estômago cheio, nem só quando tem roupa para vestir, nem só quando tem um teto sobre a sua cabeça, nem só quando está com carro, nem só quando está com moto, nem só quando está com saúde, nem só quando está bem o casamento, nem só quando os filhos estão saudáveis. Não. A obediência deve ser integral, na íntegra, dioturnamente, todos os dias, todos os segundos, todos os minutos. De modo que a Bíblia diz que se o camarada quer viver pela lei, se ele desobedecer um só ponto, e a lei tem os 10 mandamentos como eixo central, e mais 602
mandamentos que são aplicativos desses 10, que é o eixo, desobedecendo um só, tropeçou em todos os outros. Essa é a exigência de Deus. Quer viver pela lei? Então, tem que obedecer assim. Não é obedecer do jeito que quer. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza. Porque pelas obras da lei, ou seja, pela obediência da lei, nenhuma carne será declarada justa, justificada. Então os justos, baseado na doutrina da justificação do evangelho, ao contrário do que muitos pensam, que o justo é uma pessoa boa, legal, que trabalha, que vai trabalhar, que é honesto. Não, não é esse o justo. Esse é o justo do ponto de vista relacional, social. Mas para Deus não tem nada a ver isso aí. O justo é o que crê em Cristo. Porque a exigência é muito forte. Exigiu o Filho de Deus ser martirizado, esmagado pelas nossas transgressões. De modo que o castigo que traz a paz para nós hoje estava sobre ele. E pela sua ferida nós fomos sarados, fomos perdoados e justificados. Glória a Deus. Então o justo, baseado nesse contexto bíblico do Evangelho, do Novo Testamento, esses vão resplandecer como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse que muitos ouvindo o evangelho do reino e não entendendo, veio o maligno e roubou. Então, os que têm ouvidos para ouvir que ouça, é os que têm que entender. Ouvir e entender, irmãos. Do que se trata o evangelho. Então, irmãos, não se preocupe em querer arrancar aqueles que vocês pensam, ou imaginam, ou observam, pensa que é joio. Não cabe a mim a vocês trabalho, porque senão você vai arrancar trigo também. Tem que deixar crescer junto, obedecer a Jesus. E no dia da colheita, em que ele enviará os seus anjos dos 4 cantos, à extremidade do céu, vai recolher o seu trigo e armazenar nos seus celeiros. Quem tem ouvidos para ouvir, e esse ouvidos para ouvir, baseado no que Jesus disse, é ouvidos para entender, ouça. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Essa foi a palavra que o Senhor quis compartilhar comigo e com você nessa manhã de sábado, dia 28/10/2023. Até a próxima, se Ele assim permitir. Abraço.